O eixo ferroviário Berlim-Palermo é uma linha de alta velocidade planejada com 2.200 quilômetros entre Berlim e Palermo. Ela é uma das principais rotas de transporte ligando a Europa Central e do Sul, passando por Alemanha, Áustria e Itália. Ela será o projeto prioritário número 1 do novo plano da rede transeuropeia de transportes, ligado ao Acordo Verde da União Europeia, que visa tornar viagens de até 500 km neutras em carbono até 2030 e cortar as emissões do transporte em 90% até 2050. A ideia é criar uma rede de trens modernos, rápidos e confortáveis, conectando as principais cidades e estados-membros da Europa. Assim, ela pode substituir aviões para viagens curtas e médias. Os trens de passageiros elétricos são claramente a melhor opção. Mesmo levando em conta o uso de combustíveis fósseis na geração de energia, os trens emitem, em média, cerca de 1/5 dos gases de efeito estufa por passageiro por quilômetro, em comparação com os aviões, e menos da metade do que os ônibus. Pegue, por exemplo, Lisboa a Madrid, separadas por 624 quilômetros. Um voo emitiria 109 kg de dióxido de carbono. 2, enquanto o trem apenas 23. Isso representa uma diferença de 474%. Mas ainda não há trem direto entre essas capitais vizinhas. Enquanto o avião faria o trajeto em 1h30, as 3 baldeações de trem levariam cerca de 9 horas. A linha de trem de alta velocidade Madrid-Extremadura conecta Madrid a Barrados, perto da fronteira com Portugal. Ela será eventualmente expandida para se conectar a Lisboa até 2030, através de ligações para Alvas e Devorda. O trem de alta velocidade Madrid-Lisboa reduziria a viagem de 9 horas para 2h25, tornando-a mais rápida que o avião. Considerando o tempo de deslocamento e espera nos aeroportos, já vimos isso em outras linhas. O Eurostar transportou quase 80% do tráfego de Londres para Bruxelas e Paris em 2019, enquanto os voos entre Milão e Roma caíram mais da metade, depois que uma linha de trem de alta velocidade foi inaugurada em 2007. Embora o objetivo principal seja substituir aviões, também se busca conectar toda a Europa por trem e ampliar as opções de viagem. Por exemplo, a linha principal para a Europa vai de Paris a Bratislava. São 1.338 quilômetros, o que não faz muito sentido ir de trem. Isso conectará grandes cidades como Estrasburgo, Stuttgart, Munique e Viena ao longo do trajeto. Essencial para manter uma opção aos aviões em qualquer viagem. É o mesmo com a Ferrovia Báltica, que é o projeto prioritário número 27. A linha de 870 quilômetros conecta Varsóvia a Tallinn, unindo as capitais da Estônia, Letônia e Lituânia ao restante da Europa, pela capital polonesa. Até 2030, é isso que as redes ferroviárias transeuropeias querem: conectar a Europa. Cidades europeias bem conectadas por trem facilitam o abandono de transportes poluentes como aviação e carros. Além disso, é preciso incentivar mais o uso do trem. 17 das 20 rotas aéreas mais frequentadas na Europa são para distâncias inferiores a 700 quilômetros. Em teoria, quase todas essas viagens poderiam ser transferidas para o trem. Agora, não me entenda mal, a União Europeia já possui mais de 20 mil quilômetros de infraestrutura ferroviária em todo o bloco e muitos de seus países têm alguns dos melhores sistemas ferroviários do mundo. Mas, na verdade, isso não é suficiente no momento. Quero dizer, apenas 11 mil quilômetros desses trilhos facilitam o trem de alta velocidade, e como resultado, ele não é usado tanto quanto poderia ser. Eu sei que parece loucura falar isso dos países europeus, já que estão muito à frente no uso de trens em relação a outros lugares, apesar do aumento de 340 bilhões para 413 bilhões de quilômetros percorridos por passageiros nas ferrovias da União Europeia entre 2001 e 2018, a participação das viagens de trem quase não mudou, subindo apenas de 6% para 7%. No mesmo período, as viagens aéreas passaram de 6% para 9,6% das viagens europeias em quilômetros por passageiro. Mesmo em países como Áustria e Holanda, entusiastas do trem, os números são só 13% e 11%. Agora, há algumas razões para isso, mas eu acredito que a maioria delas vem disso. Linhas de trem de alta velocidade não foram priorizadas na Europa, especialmente as transfronteiriças. Em 2018, a Comissão Europeia revelou que 149 das 365 ligações ferroviárias transfronteiriças estavam desativadas. Veja, o transporte ferroviário é provavelmente o tipo de transporte que exige mais coordenação.
E em um continente dividido em dezenas de países, é inevitável que haja muitos problemas. Compatibilidade é um exemplo perfeito disso. A Europa pode ter milhares de linhas ferroviárias, mas nem todas são iguais. As ferrovias elétricas da Europa usam 4 níveis de voltagem diferentes, enquanto os sistemas de sinalização e segurança são ainda piores, já que quase todos os países tinham o seu próprio no início. Até mesmo os trilhos em si variam. Os países bálticos usam a bitola larga russa, enquanto Espanha e Portugal têm sua própria. A Agência Ferroviária Europeia vem impondo gradualmente especificações comuns desde 1996, mas ainda há um longo caminho a percorrer para ajustar as atuais ou simplesmente criar novos trilhos. Mesmo com linhas internacionais de alta velocidade construídas, o custo geralmente foi enorme. Lealdades nacionais, regulamentos conflitantes e obstáculos burocráticos em vários lugares impedem que essas rotas atinjam seu potencial. A falta de unificação também vai além do mundo físico e chega aos domínios digitais dos sites de compra de passagens. Embora alguns sites privados já facilitem a venda de passagens de trem internacionais, ainda não existe sequer um sistema unificado de bilhetagem. O processo geralmente exige acessar vários sites nacionais de ferrovias. Mesmo após a compra, passageiros de diferentes companhias nacionais não têm conexão garantida se o primeiro trem de outra empresa atrasar. Claro, essas coisas eventualmente serão resolvidas, mas como resultado. Atualmente, países como Espanha e França mantêm amplas redes ferroviárias nacionais, como alta velocidade espanhola e trem a grande vitesse. Por décadas, focaram nos mercados domésticos. As viagens internacionais são apenas um negócio secundário e incômodo para eles. Viajar entre países geralmente é andar devagar por trilhos antigos. Além disso, há o lado financeiro, que acompanha esse problema. Não exagerei ao dizer que essas linhas de alta velocidade custaram muito caro. Mesmo com a União Europeia investindo 100 bilhões de dólares em ferrovias entre 2021 e 2027, isso ainda é insuficiente. Segundo o Tribunal de Contas Europeu, como trilhos de alta velocidade podem custar mais de 42 milhões de dólares por quilômetro, na maioria dos casos, seria melhor melhorar as redes convencionais. Passagens de trem de alta velocidade costumam ser bem mais caras que passagens aéreas econômicas na mesma rota, o que reduz o número de usuários do trem. Uma pesquisa sobre clima realizada em 2019, com quase 30 mil pessoas pelo Banco Europeu de Investimento, descobriu que 62% dos europeus apoiam a proibição de voos de curta distância. O principal obstáculo são os preços. Quanto mais atraentes e fáceis de usar os serviços ferroviários, maior a chance das pessoas mudarem. Sabemos disso porque já vimos os resultados do transporte público barato. Por exemplo, o bilhete de 9 euros oferecido pela Alemanha no verão de 2022 permitia viagens ilimitadas por 9 euros mensais. No transporte local e regional, foi um sucesso total em toda a Alemanha. Foram vendidos mais de 52 milhões de bilhetes em 3 meses, economizando 18 milhões de toneladas de dióxido de carbono, quase o mesmo que um limite de 130 km por hora nas autobahns em um ano. O bilhete de 9 euros não cobria trens de alta velocidade, mas se cobrisse, os resultados seriam ainda melhores. Some isso ao fato de que a União Europeia planeja dobrar o tráfego de trens de alta velocidade até 2030 e triplicá-lo até 2050. É raro existir um caminho claro para a União Europeia se tornar o primeiro continente neutro em carbono até 2050. Então, o que está acontecendo agora, além de todos esses projetos de vários anos que estão sendo construídos e metas que estão sendo estabelecidas? Apesar de a União Europeia ainda estar longe de suas metas, ela enfrenta os desafios sem um sistema de trem de alta velocidade totalmente integrado. Cada vez mais países planejam eliminar voos curtos substituíveis por viagens de trem no mesmo tempo. A França foi a primeira grande economia mundial a fazer isso, implementando uma proibição nacional de voos domésticos de curta distância em rotas onde existem viagens de trem de 2h30 ou menos como alternativa. Bem, mais ou menos. Inicialmente, voos serão proibidos em 3 rotas do aeroporto de Orly para Bordeaux, Lyon e Nantes. Com a melhora do transporte ferroviário, crescem os voos proibidos e aumentam as conexões aéreo-ferroviárias. Ou seja, em vez de o viajante fazer a tradicional correria de um voo para outro, um número pequeno, mas crescente, faz a conexão de ou para um trem em uma parte de suas viagens. É, novamente, uma espécie de solução paliativa para o problema, mas já é alguma coisa. Mas é isso, nenhuma política isolada vai resolver o problema inteiro. Você consegue 0,5% aqui, 0,1% ali.
Mas quando você faz as coisas aos poucos, o resultado se acumula. Esse é o caminho para a União Europeia cumprir metas climáticas. E por fim, transformar vários sistemas nacionais em uma Europa unida no transporte. Obrigado por assistir.